Aqui você consegue ter uma ideia um pouco melhor da distância, né, do vulcão que está aqui, ó. Você vê que ele já está sem o topinho. E aqui atrás de mim, ó, é a cidade. A cidade é bem grande, gente. Tem uma parte dela que a gente visita. Mas olha, tudo isso aqui atrás de mim é Pompeia que foi destruída. Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer passeios ao redor aqui de Sorrento, né? Mas antes eu queria mostrar para vocês um pouco a minha sacada. Gente, essa é a sacada do meu quarto daqui de Sorrento. Olha, além dessa vista maravilhosa, olha a paz, porque você consegue ouvir passarinho, galinha, cachorro, jumento. Parece que você está numa fazenda. E um silêncio, uma tranquilidade. Agora pela manhã, né? As coisas estão começando, então é bastante silencioso e muito gostoso. Tem uma outra coisa bacana daqui, é que lá no fundo, ó, deixa eu ver se eu consigo... Ah, dá para ver perfeitamente, tá vendo isso aqui? Isso aqui já é o Vesúvio, gente. Nós estamos em Sorrento de frente para Nápoles e ali já é o Vesúvio. E hoje o nosso passeio é lá, ó. Só que antes da gente começar a explorar o dia de hoje, vamos tomar um café da manhã? Deixa eu mostrar para vocês o que o pessoal come aqui. Já falei que aqui na Itália, de uma forma geral, o café da manhã se come muito doce, né? Não sei se é para dar uma energia para começar o dia. Vou mostrar para vocês o que tem aqui no hotel. Temos sucos, abacaxi, melão, maçã, pêssego em calda. Eu nunca tinha visto pêssego em calda fora do Brasil. Cereal. Ah, vou deixar meu café aqui para fazer e já vou falar uma coisa sobre café. Espera aí. Eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó. O cappuccino e o latte macchiato são todas variações do mesmo tema, gente, ó. Embaixo café, o cappuccino, embaixo café, em cima o leite, né? O espresso macchiato é um espresso com um pouquinho de leite. Você vê que ele fica até mais escuro. O latte macchiato não, o latte macchiato ele é bastante leite e um pouquinho só de café. Então, para quem tem essa dúvida de qual que é a diferença, né? Porque lá no Brasil a gente coloca chocolate em quase tudo. Ah, cappuccino, toca chocolate. Tem chocolate não, isso aqui é tudo só uma distribuição aí de leite e café. Falei para vocês que aqui tinha bastante doces, né? Ó, todos esses aqui são biscoitinhos, gente. Esse daqui me surpreendeu também, biscoito champanhe, pepino, tomate. Essa ricota não é bem uma ricota, ela é mais salgadinha, ela tem um gosto gostoso, parece uma mussarela, mas nesse formato um pouco mais pastoso. Mortadela, pães. A gente está no final do café da manhã, então tem muita coisa que já acabou. Aqui tem bacon, ovos e o feijãozinho aqui para agradar os ingleses, né? Isso aqui italiano não come. E agora sim partiu Pompeia. Se você estiver em Sorrento, Pompeia fica bem pertinho, cerca de 30 a 40 minutos de carro. Para quem vai de carro, tem um estacionamento super prático que é do lado da entrada principal. É um estacionamento numa igreja. Eu vou deixar no card da descrição o endereço certinho do estacionamento. Essa é a entrada do parque. Quem tiver comprado com antecedência, o ingresso já é um QR Code, você vem direto para passar na catraca. Se você quiser alugar o audioguide ou comprar o ingresso na hora, aí você tem que enfrentar uma fila. Então, sempre recomendo dar uma verificada antes como que compra. A gente já tinha comprado o nosso ingresso pelo site oficial. Vou deixar o link lá embaixo no descritivo. E agora sim, gente, a gente já está dentro do sítio arqueológico de Pompeia, que eu vou mostrar um pouco para vocês. A gente recebe um mapa, né, quando a gente entra, mas no site oficial você consegue praticamente um livro da descrição de tudo que você vai ver aqui no sítio. Eu recomendo que vocês comprem o ingresso com antecedência. Eu sei que a gente prefere às vezes comprar na hora para saber como é que vai estar a condição de tempo. Hoje, por exemplo, está um dia um pouco mais chuvoso, mas você acaba ganhando tempo aí porque você pula a fila, né? A via principal
da entrada tem um monte de restaurante, tem até McDonald's, então também não está parecendo que é muito difícil para você conseguir comer por aqui. Embora aqui no sítio também tenha restaurante. Então parece que vai ser um passeio razoavelmente tranquilo de fazer com a Pituca, que está com o mapa. Ela vai ser a nossa guia de hoje. Pompeia foi uma das grandes cidades importantes do Império Romano até 79 d.C., quando o vulcão Vesúvio entrou em erupção. A cidade foi coberta por uma espessa camada de cinzas e pedra-pómenes, que soterrou as ruas, casas, templos e pessoas. Esse soterramento rápido acabou preservando tudo, desde as pinturas, objetos, até o famoso molde das vítimas, que você pode ver no sítio arqueológico. Hoje, caminhar por Pompeia é como voltar no tempo. Você vê as ruas de pedras originais, antigas termas, padarias, casas luxuosas, os mosaicos famosos e até as marcas de rodas das carroças no chão. A gente vai começar o nosso tour aqui pelo anfiteatro. Olha, já está aqui atrás de mim. Tem vários locais que são bem interessantes aqui na cidade, né, de Pompeia, a antiga cidade de Pompeia. E por que é tão bacana vir aqui e ver esses lugares, né? Porque ele está muito preservado. Essa que é a grande história, né? Porque tem poucos lugares no mundo onde você consegue ter uma ideia de como que era a vida nessa época. Só que como teve a erupção do vulcão e as cidades todas ficaram cobertas, né, de cinza vulcânica, muita coisa foi preservada ao longo dos anos. Então, é mais ou menos como foi lá no Egito, que tudo ficou embaixo de areia e você consegue ter uma ideia de como que era a vida, né, dos antigos egípcios. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que ele preservou a história romana, né? Então vocês vão ver, por exemplo, como que eram distribuídas as cidades. Você tem o anfiteatro, você tem o fórum, você tem a casa das principais pessoas, né, das personalidades que moravam na região naquela época. Tudo isso muito bem preservado. Só para vocês terem uma ideia, né, em termos de tempo, né, de timeline dos acontecimentos, né? A gente está no anfiteatro aqui e esse anfiteatro ele é de 70 a.C. Ele também era usado para batalhas com os gladiadores, animais, concertos, etc. Só que ele é de 70 a.C. Aquele lá de Roma que a gente viu, o Coliseu, que é bem maior, ele já é depois de Cristo, né? Ele foi construído logo depois aí, da virada, né, para depois de Cristo. Então esse aqui ele é mais antigo. Não bastasse ele ser mais antigo, tem outros mais antigos na Itália, mas não nesse estado de conservação. E ele também conta um pouco sobre a história, porque você consegue ver como que foi feita nessa construção. As entradas parecem entradas de estádio de futebol, sabe? Que é para baixo, assim, onde os jogadores chegam. Então, assim, você consegue ter uma ideia da parte arquitetônica e um pouco da história de como era dividida, como que eram divididos as cidades, né? Naquela época. Você vai ver que tem várias potinholas assim, ó. Peraí, deixa eu ver se desse lado tem. Não tem, vou mostrar do outro lado, peraí. Aqui, ó. Provavelmente era por aqui que eles saíam, né? Os gladiadores saíam por aqui. Aqui também tem umas cabinezinhas assim, ó. Tem ao redor do estádio inteiro. E as arquibancadas, que agora estão um pouquinho cobertas de grama, mas elas eram inteiras igualzinho como é lá no Coliseu. Então, uma curiosidade para vocês, tem muita vinícola aqui nessa região do Vesúvio. Essa daqui é dentro do sítio arqueológico de Pompeia, mas se der tempo, depois a gente vai ver as de fora. Lá em cima vocês estão vendo o próprio Vesúvio, e aí aqui na frente as plantaçõezinhas dos vinhedos, né? Já estou maravilhada com esse lugar porque tem 700 pés de romãs. Olha, vocês estão vendo? Gente, elas são enormes. E dá para tomar suco de romã por aqui. A gente está aqui na Praedia de Giulia Filippi. Cada casa, né, cada estabelecimento aqui, ele tem um nome diferente. Eu li que esse lugar aqui, ele era usado para os banhos, né? Banho, sauna, enfim, era uma termal daqui da cidade de Pompeia. E agora olhando, faz perfeito sentido. Fala se isso aqui não parece uma sauna. Uma escadinha aqui, ó. Talvez tivesse uma quedinha d'água. Tava chique o negócio aqui. Aqui tá a minha galera. Olha essas colunas, que coisa mais linda. A gente olha um lugar desse daqui e a gente entende essa questão da preservação, né? Como eu disse para vocês, assim como lá no Egito a gente viu nas pirâmides, isso daqui não teria durado 2000 anos se não tivesse soterrado durante séculos e tivesse sido, claro, restaurado
Mas muita da preservação daqui se deveu justamente por causa das cinzas vulcânicas que cobriram, né, todas as residências, todas as casas, enfim, e preservaram, porque não foram só, a questão aqui não era lava, né? Quando a gente fala de vulcão, a gente pensa na lava. A questão aqui não era lava, era justamente a cinza vulcânica. A gente caiu aqui no que seria a principal rua daqui, pelo menos, né, do sítio arqueológico, que chama Via della Bonanza. A maioria das casas, dos lugares que a gente vê no mapa, né, que ainda tem algum tipo de construção ou que contam alguma história, estão nessa avenida principal. Tem bastante da parte, né, dos escombros, né, mas algumas residências ainda estão bem conservadas e elas ficam aqui nessa avenida. Gostaria de comprar um churros? Churros, tem? Fresquinho? Não? Falei para vocês que o nome, né, dos lugares, das casas aqui tem relação às coisas que foram encontradas no lugar e não as pessoas que moraram aqui. Essa casa, por exemplo, chama Vênus na Concha, porque tem um afresco da Vênus na Concha. Olha que interessante, você realmente sente que você está naquelas vilazinhas que foram destruídas ou que são muito, muito antigas. Ó, você consegue imaginar um telhado, que eu acho que é o que as casas mais estão em falta aqui. Agora, fora isso, realmente a preservação do lugar é incrível. Vocês estão vendo esses jovens fazendo a travessia pelas pedras, né? Tem outras aqui. Por que tinha essa travessia em pedras mais altas naquela época? Porque não tinha tratamento de esgoto, né? O esgoto muitas vezes ele era na rua, ele passava pela rua. Então era uma forma das pessoas conseguirem passar por cima, né? Ó, você vê que a rua ela fica num patamar mais baixo e a calçada num patamar acima. Então as ruas muitas vezes tinham esse inconveniente de você tentar atravessar e pisar em algumas coisas que não eram muito agradáveis. Olha que bacana, eles fizeram uma passarela sobre uma parte, né, que ainda está muito bem preservada. Aliás, eles estão fazendo uma restauração de toda essa área aqui. Então você consegue ver por cima como que eram as orientações dos cômodos, como que eles estão sendo restaurados. Essa área aqui tem um monte de pilastras, ó, estão sendo colocadas. Tá muito bem cuidado o lugar, gente. Um dos lugares que costuma ter fila para visitar são as termas estabianas, o complexo de banhos mais antigos e completos de Pompeia. Eles são impressionantes porque mostram exatamente como funcionavam os banhos públicos romanos. Tinham salas quentes, mornas, frias, vestiários, academia e até alas separadas para homens e mulheres. O motivo da fila é muito simples. O interior é muito bem preservado e cheio de detalhes, como as paredes decoradas, os pisos originais e até o sistema de aquecimento subterrâneo, que esquentava o chão e as paredes. Caminhar por ali faz você sentir como que era esse ritual de higiene e convivência dos romanos. Além disso, perto das termas, você encontra alguns dos moldes mais marcantes das vítimas da erupção. Esses moldes foram feitos no século XIX, quando os arqueólogos perceberam que os corpos haviam se decomposto, mas deixado as cavidades perfeitas nas cinzas endurecidas. Ao preencher esses espaços com gesso, surgiram as formas das pessoas como estavam no momento em que elas morreram. Hoje, alguns desses moldes ficam expostos ao ar livre e também em áreas cobertas dentro do sítio. As cenas são fortes e emocionantes, mas ajudam a entender a dimensão humana dessa tragédia. Olha como esse lugar faz perfeito sentido para mim. Aqui tem videiras, então tem uva. Aqui tem as ânforas, provavelmente é onde eles guardavam o vinho, né, para poder decantar, envelhecer, etc. Eu vou mostrar uma outra sala para vocês, onde tem um equipamento que provavelmente eles usavam para macerar a uva, para esmagar a uva. Olha que detalhe mais lindo do mosaico, provavelmente de mármore, né? Inteiro preservado, gente. Os mosaicos de Pompeia não eram só decorativos, eles eram verdadeiras obras de arte e um jeito claro de demonstrar riqueza e status. Um dos mais famosos é esse de Alexandre o Grande, que fica na Casa do Fauno. Ele retrata a batalha de Alexandre e Dário III. Parece uma pintura feita pedra por pedra. Outro ícone é o Cave Canem, esse que vocês conseguem ver agora. Ele fica na casa do poeta trágico. Um cão preto acorrentado com a inscrição "Cuidado com o cão". Talvez vocês já tenham visto isso na casa de alguém, né? Pois é dessa época aí. Ele servia como aviso, talvez uma brincadeira, mas era um símbolo de proteção da casa. Gostaria de dizer
que este mapa só não está pior do que a gente, né, minha filha? Olha, você entra aqui, isso aqui é um verdadeiro labirinto. Faz 3 horas que a gente está tentando achar saída e a gente ainda não conseguiu. Bom, terminamos o nosso passeio por Pompeia. Eu quero dizer várias coisas, mas vamos lá, vamos por partes. O lugar é muito grande, então você vai demorar para conseguir explorar o parque inteiro. A gente gastou 4 horas e 15, 4 horas e meia para conhecermos boa parte do parque, então eu diria para você reservar pelo menos aí um meio período para conhecer com algum conforto, ou se não, o dia inteiro, porque tem coisa para ver, tem muita coisa para ver. Tem as casas luxuosas, os mosaicos, as termas, a Via della Bonanza que é gigantesca, então vai um dia fácil ali. E não se esquece de usar um calçado confortável, porque realmente o chão é cheio de pedrinhas e essas pedras irregulares. Meu veredito é o seguinte, eu amei o passeio. É realmente surpreendente, eu tinha uma expectativa relativamente alta e conseguiu superar. Eu diria que foi um dos melhores passeios que eu fiz na Itália. Se você quiser aproveitar mais, dá para contratar um guia e aí ele explica cada detalhe da cidade. Eu vou deixar aqui o link na descrição para quem quer fazer esse tipo de passeio. Mas ó, para fechar o passeio com chave de ouro, eu vou te dar uma dica. Passa no supermercado ali perto e compra um vinho dos vinhedos do Vesúvio. Sério, ele tem um sabor único por causa do solo vulcânico, é delicioso. Certeza que é uma experiência bem diferente aí para você ter em Pompeia. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco de Pompeia com a gente. E não se esquece de curtir, ó, e se inscrever no canal para continuar acompanhando a gente pelas nossas aventuras pelo mundo afora. Beijo, tchau! Eu sempre falo para vocês como é importante quem tem criança se hospedar em hotel que tem restaurante, né? Na pressa, no passeio, a gente fez um lanche só lá no Parque de Pompeia, a gente não jantou, e aí a gente chegou no hotel varado de fome, jantamos por aqui mesmo e a comida estava excelente. Tem várias coisas legais para fazer. Você pode visitar o Duomo de Sant'Andrea, que é a catedral principal, passear pelas ruelas charmosas, explorar o Museu da Papelaria, que conta a história da produção de papel na região, e também aproveitar as praias como a Spiaggia Grande. E claro, tem muitos restaurantes. Vai falar que viajar é igual era antigamente, você que é da época do mapa. Deixar de GPT, meu filho.